Olá, meu nome é Claudio Gonçalves, faço parte do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG e hoje vou ministrar-lhes uma aula para a disciplina de métodos quantitativos. O tema da aula de hoje é ansiedade estatística. Iremos falar a respeito deste fenômeno bem pouco conhecido, mas bastante relevante. Nós escolhemos essa temática dada a sua importância tanto para professores quanto para alunos, visto tratar-se de uma ocorrência bastante comum entre estudantes de graduação e pós-graduação, especificamente em cursos que envolvam estatística, como é o caso da metodologia quantitativa. Só para se ter uma ideia, 80% dos alunos desses cursos sofrem de ansiedade estatística. 65% sofrem de ansiedade estatística de modo incontrolável. Portanto, é importante que a entendamos de modo a prover certas intervenções ou também aprendermos a lidar com esse tipo de ansiedade. Aqui nós temos alguns tópicos pelos quais nós iremos passar para poder entender o fenômeno que ora se apresenta, e nós iremos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. O primeiro é a ansiedade geral, nós iremos aprender o que é ansiedade, de um modo geral. Depois nós iremos tratar da ansiedade matemática, diferenciando-a da ansiedade geral. Nós iremos também entender a ansiedade estatística propriamente dita e diferenciá-la tanto da ansiedade matemática quanto da ansiedade geral. Depois nós iremos trabalhar sobre os antecedentes da ansiedade estatística, ou seja, quais são os fatores que podem levar ao desenvolvimento desse tipo de ansiedade. Depois nós iremos trabalhar também sobre os efeitos da ansiedade estatística sobre o indivíduo. O que esse indivíduo pode sofrer? Quais são as possíveis consequências? Por fim, nós iremos abordar algumas intervenções. Para começar, portanto, vamos tratar um pouco da ansiedade geral. Convém definir o que é ansiedade e diferenciá-la do medo. Existe uma diferença na literatura de que o medo, o sistema de alarme do corpo, ele está ligado a uma fonte de ameaça que é imediata ou iminente. Já a ansiedade, ela está ligada a uma fonte de ameaça que é incerta ou distante no tempo e espaço. E aqui nós temos um quadro de ansiedade bastante interessante. Eu gosto muito deste quadro, porém tenho certas críticas. E a principal delas é que falta um elemento dentro desse conjunto. No entanto, nós iremos tratar deste elemento em um momento oportuno. Por ora, este quadro ele nos serve bem ao fim que pretendemos. Aqui é o quadro de Rangel, e ele vai dizer que as características presentes durante o medo ou a ansiedade, elas podem ser divididas em três. São elas as reações conscientes, reações fisiológicas e reações comportamentais. As reações conscientes, elas dizem respeito da ordem do afeto. Nós podemos aqui entender a partir de uma nomenclatura utilizada muito na literatura, que é a traço e estado. As reações conscientes, elas, enquanto traço, ou seja, algo da personalidade deste indivíduo, também dito aqui como crônica, dizem de algo que é duradouro. Um traço que pode ser adquirido ou não, mas ele é duradouro. Já as reações conscientes agudas, ou da ordem do estado, são reações efêmeras, duração curta. Ou seja, é aquele momento em que o indivíduo sente a ansiedade. Essas reações, Damasio vai dizer que é a consciência ou o sentimento do estado do corpo. Portanto, nós estamos falando das reações que podem ser, por exemplo, disfóricas. Essas reações conscientes da ordem do afeto. Por sua vez, as reações fisiológicas dizem respeito das reações que nós temos no nosso sistema nervoso autônomo e no nosso sistema neurohormonal. Ou seja, são os neurotransmissores que são liberados em nossa corrente sanguínea, que fazem com que nós sintamos de um certo modo. Isso, por exemplo, pode incluir diversas reações, como a sudorese, a boca seca, a taquicardia, e por aí vai.
Já as reações comportamentais, elas são as expressões que nós temos desses sentimentos que nos invadem. Ou seja, podem ser tanto reações corporais, quanto o indivíduo, por exemplo, em um estado de ansiedade, andar para lá ou para cá, apressadamente, nervoso, nós dizemos no senso comum, ou as expressões faciais. Por exemplo, o Paul Ekman vai falar das microexpressões faciais que ocorrem em milissegundos, em que a expressão da pessoa vai refletir o que ela está sentindo. Então, nós temos aí essas 3 reações da ansiedade ou medo. Mas a minha crítica quanto a este quadro é que ele não é completo, ou seja, falta um elemento, que são as reações cognitivas. As reações cognitivas, nós podemos trabalhar aqui com a nomenclatura de Aaron Beck, vão ser os pensamentos automáticos, ou seja, aquilo que o indivíduo pensa quando ele está em um estado ansiogênico. Todas essas reações elas ocorrem concomitantemente e vai ter este correlato cognitivo que não está representado no quadro de Rangel, e eis, portanto, a minha crítica. Vale ressaltar que isso é uma crítica quanto a este quadro, porque Rangel é um terapeuta cognitivo-comportamental e ele sabe muito bem dessas reações cognitivas, que inclusive é o cerne da terapia cognitivo-comportamental. Pois bem, falando dessa ansiedade, que é esse estado apreensivo que o indivíduo tem, esse sistema de alarme do corpo, essa ansiedade ela pode ser dividida, ela pode ser especificada. Por exemplo, se o indivíduo tem uma ansiedade em uma situação que envolve contato com o outro, ele pode ter uma ansiedade social. Se o indivíduo tem uma ansiedade que envolve o medo, ou, digamos, o medo do medo, nós estamos aqui diante de uma ansiedade, de um tipo de transtorno de ansiedade, e aqui nós estamos falando, então, portanto, de algo crônico, um transtorno do pânico. Se essa ansiedade diz respeito à limpeza, ao medo de contaminação, nós temos aqui TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E por aí vai. Ou seja, nós temos diversos tipos de ansiedades. E existe uma ansiedade que ela é específica, que envolve a manipulação de números e problemas matemáticos, que no caso é essa que nós temos em tela. A sensação de tensão e ansiedade que interfere na manipulação de números e na solução de problemas matemáticos em uma gama de situações da vida cotidiana e acadêmica, e não pode ser explicada pela ansiedade geral ou teste. Ou seja, é uma ansiedade específica para a matemática. E aqui ressalta-se que ela não pode ser explicada nem pela ansiedade geral, nem pela ansiedade teste. A ansiedade teste é um tipo de ansiedade que o indivíduo sente quando tem de prestar uma prova, ou, por exemplo, um concurso público, e ele está diante de uma situação de testagem. Então, nós temos a ansiedade matemática. Já a ansiedade estatística diz respeito ao mesmo tipo de ansiedade, porém específica. É o mesmo sentimento de apreensão que nós temos diante de um estímulo, e esse estímulo é específico. Aqui a definição de ansiedade estatística diferenciando-a da ansiedade matemática. Então, trata-se de um estado negativo de excitação emocional, e ele é precedido, eu fiz alguns grifos aí, ele é precedido por atitudes negativas em relação à estatística. E está relacionado, mas é distinto da ansiedade matemática. Ou seja, é um tipo de ansiedade diferente da ansiedade matemática. Enquanto a ansiedade matemática, como veremos, ela diz de manipulação numérica, a ansiedade estatística vai muito além disso. Então, ela não pode ser reduzida a esse tipo de ansiedade. Eis, portanto, aí motivo de confusão. Muitos tomam a ansiedade estatística como se fosse um tipo de ansiedade matemática, mas elas são totalmente diferentes. Elas fazem parte de um guarda-chuva que nós chamamos de ansiedades quantitativas. Isso sim, mas elas não são iguais. Eis aqui um quadro comparativo da ansiedade estatística versus ansiedade matemática. Ou seja, menos de 50% da variância da ansiedade estatística pode ser explicada pela ansiedade matemática. Ou seja,
A ansiedade matemática pode explicar menos de 50% da ansiedade estatística. Então, ela não pode ser a mesma coisa, porque se ela fosse, 100% da variância seria explicada pela ansiedade matemática. Obviamente, nós temos que ter isso em mente. Já a ansiedade estatística, ela envolve muito mais do que manipulação de símbolos numéricos. Ou seja, enquanto a ansiedade matemática está diretamente relacionado a manipular números, fórmulas matemáticas, a ansiedade estatística vai além disso. Existem autores que comparam a ansiedade estatística como um tipo de ansiedade de aprendizado de uma nova língua. É dizer, aprender estatística é aprender uma nova língua. Então, existe essa comparação na literatura de que aprender estatística é equivalente a aprender uma nova linguagem. E, portanto, ela estaria ligada a uma ansiedade de aquisição de linguagem. Mas isso é tema para um outro momento. Mas tenha em mente que a ansiedade estatística, ela envolve muito mais do que a manipulação de números. E também aqui, um último comparativo que eu coloco, são vários, mas esses 3 basta por hora, é que a ansiedade estatística ela está mais relacionada à interpretação e o raciocínio indutivo, o que não se vê na ansiedade matemática, que é mais quando a pessoa tem que ir numa padaria e conferir o troco, ela pode sentir ansiedade. Quando ela toma um ônibus e vai conferir o troco, ela pode sentir ansiedade. Quando ela tem que fazer conta, quanto maior a pressão sobre ela pode ser, maior vai ser a ansiedade também. Já a ansiedade estatística, ela diz dessa interpretação, desse raciocínio indutivo, de ela pegar aquela informação, manipulá-la e interpretá-la, colocá-la em gráfico, ler tabelas. Tudo isso faz parte da ansiedade estatística. Em alguns momentos, a pessoa pode sentir ansiedade estatística quando ela tem de fazer uma manipulação de fórmulas e quando ela vai interpretar o que isso quer dizer, colocar isso num gráfico, por exemplo, ela pode sentir a ansiedade estatística. Então, nós temos aqui 2 tipos de ansiedade que podem se sobrepor em momentos diversos na vida desse indivíduo. E aqui nós temos um modelo, existem diversos modelos da ansiedade estatística, com muito mais fatores, mas este modelo aqui, ele nos atende bem. O modelo da ansiedade estatística, que é o modelo de bifatorial. O que seria este modelo bifatorial? Ele vai dizer que a ansiedade estatística ela tem 2 fatores. O primeiro fator diz respeito às atitudes em relação à estatística. E aqui só uma definição, nós iremos tratar disso mais adiante, mas a definição de atitudes quer dizer crenças quentes ou crenças carregadas de afeto com uma predisposição a agir em relação a essas crenças, por este afeto. Nós vamos explicar isso mais adiante. Mas tenha em mente que aqui nós estamos falando de um componente cognitivo da ansiedade estatística. Este elemento, essas atitudes em relação à estatística, elas podem subdividir em atitudes em relação aos professores, ou seja, crenças que se tem deste professor. Este professor é bom, ele é ruim, ele explica bem, não explica, ele gosta da gente, não gosta. Tudo isso envolve atitudes em relação aos professores de estatística. Isso é um elemento bastante importante, evidentemente. Nós temos também um autoconceito computacional, ou seja, são atitudes em relação à sua própria competência de cálculo. Eu sou bom em cálculo, eu sou bom em estatística, eu sou bom em trabalhar com essas questões numéricas, manipulações de informações, colocar isso em gráfico, eu sou bom em interpretar. Tudo isso diz respeito ao autoconceito computacional. São atitudes que você tem em relação a si mesmo quando envolve a estatística. Por sua vez, nós temos também o valor da estatística. Ou seja, a estatística tem algum valor para mim? Ela é relevante na minha vida? Quando eu vou poder usá-la? Ela é útil? Ou seja, diz respeito ao que você vê enquanto valor na estatística.
Todas essas atitudes, elas podem e vão influenciar o seu modo de agir em relação a essa disciplina. Portanto, tenha em mente que as atitudes são importantes e elas são, como veremos, um meio de intervenção para a ansiedade estatística. Já a ansiedade estatística ali, minúscula, nós chamamos de estado de ansiedade estatística. Ou seja, isso aqui nós estamos falando do afeto, nós estamos falando dos efeitos afetivos, fisiológicos. Ela também subdivide em 3 elementos: ansiedade teste e ansiedade aula, ou seja, é a ansiedade estatística específica numa situação de testagem. Já a ansiedade estatística também pode ser vista como específica em relação às aulas. Ou seja, esse indivíduo vai sentir ansiedade no decorrer das aulas, ou até mesmo quando ele estiver em sua casa fazendo exercícios, ele também pode sentir essa ansiedade. É um tipo de ansiedade que se manifesta quando ele está em uma situação que envolve aula ou elementos da aula. Por sua vez, nós temos também a ansiedade de interpretação. Ela é específica para aquela situação em que você tem que olhar para um gráfico e dizer o que significam aquelas informações. Você tem que olhar para uma tabela e tentar interpretá-la, aplicá-la. Isso é a ansiedade de interpretação. Por fim, nós temos o medo de pedir ajuda, que é a ansiedade que se manifesta quando você tem que pedir ajuda ou para o seu professor, supervisor, monitor, ou para os seus pares. Portanto, é um tipo de ansiedade que nós não vemos na ansiedade matemática, por exemplo. Ela envolve um aspecto social da ansiedade estatística, podemos dizer assim. Tenha em mente esses elementos, todos eles, a ansiedade estatística em relação às atitudes, ou seja, o elemento cognitivo, e a ansiedade estatística em relação a essa questão afetiva. Isso é bastante importante. Pois bem, o que antecede a ansiedade estatística? Quais são os fatores que podem influenciar no desenvolvimento desse tipo de ansiedade? Esses fatores podem ser 3: biográficos, pessoais e situacionais. Aqui cabe uma informação. Na literatura, nós iremos encontrar nomes diferentes para esses fatores. Os biográficos, alguns autores podem chamar, por exemplo, de ambientais. Os pessoais, alguns autores podem chamar de disposicionais. Mas tenha em mente, eu escolhi essa nomenclatura porque eu acho mais didática, tenha em mente que esses elementos, eles podem ter nomes diferentes. Mas aqui fica mais fácil nós entendermos como biográficos, pessoais e situacionais. E além dos nomes diferentes para essas 3 categorias, elementos que podem situar-se dentro de um tipo dessa categoria podem, em outros autores, situar-se em outra categoria. Então, por exemplo, elementos que aqui colocamos como situacionais podem ser colocados dentro dos biográficos, ou elementos biográficos podem ser colocados dentro dos pessoais. A literatura ela é bastante vasta e ela não tem um consenso em torno desses antecedentes. Embora, é claro, a maioria deles acredita-se que são divididos nessas 3 categorias. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um destes elementos aqui. Os elementos biográficos, como o nome diz, eles dizem respeito da biografia desse sujeito. Então, nós temos ali o gênero, a idade, a cultura e as suas experiências. Já os elementos pessoais, os antecedentes pessoais, eles dizem respeito daquilo que o indivíduo traz para a situação. É algo pessoal, é dele, é característico. Então, nós temos aí a ansiedade geral, e a ansiedade geral ela tem uma carga de variância, pode explicar a ansiedade estatística aí, em torno de 47%. Mas nós não iremos tratar dessa ansiedade geral, nós escolhemos tratar desses elementos que estão grifados, mas tenha em mente que a ansiedade geral ela é um grande preditivo da ansiedade estatística.
E a ansiedade estatística, por sua vez, também é um grande preditor de sucesso dentro de disciplinas que envolvem a estatística, metodologias quantitativas. Os elementos situacionais, por fim, são aqueles elementos que estão envoltos à estatística. E aí nós estamos falando da abordagem do professor, do cronograma, por exemplo. A abordagem do professor é o método dele de dar aula, a didática, a própria característica desse professor, se ele é solícito, se ele atende bem os alunos, se ele gosta desses alunos, se ele gosta do que faz. Todas essas características da abordagem do professor entram em elementos situacionais, que estão envoltos ali à estatística. Já o cronograma, nós estamos tratando aqui de elementos que foram condensados. Por exemplo, se você condensa um número gigantesco de matéria dentro de um tempo bem curto, de um espaço de tempo curto, você vai ter aqui uma pressão. E essa pressão pode fazer com que esse sujeito, esse indivíduo, desenvolva a ansiedade estatística. Então, esses elementos situacionais eles são bastante importantes. Aqui eu estou tratando deles. Primeiro, que nós iremos aprofundar tanto nos elementos pessoais e nos biográficos, nós vamos trabalhar ali um elemento especificamente. Então, nós vamos trabalhar nessa linha. Falando dos situacionais, esses situacionais eles podem impactar o desempenho diretamente, como eu disse, o cronograma, um número gigantesco de conteúdo condensado em um curto espaço de tempo pode impactar o desempenho deste aluno, evidentemente. A abordagem do professor também pode, mas tudo isso também pode impactar o desempenho de modo indireto, ou seja, por meio da ansiedade estatística. Os antecedentes pessoais aqui, eu vou dar umas definições, essas crenças, e eu vou lançar mão para dar uma definição do que vem a ser crença, eu vou lançar mão da teoria cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Vai dizer que nós temos, para interpretar o mundo, esquemas. Esquemas são estruturas cognitivas que nós utilizamos para organizar, para dar sentido ao mundo, para enxergar o mundo. Então, nós enxergamos o mundo a partir desses esquemas. É como se fossem lentes pelas quais você enxerga a realidade. E essas estruturas, que nós chamamos de esquemas, estruturas cognitivas, elas possuem elementos, conteúdos, e que nós chamamos de crenças. Crenças, portanto, são o conteúdo dos esquemas. E essas crenças elas podem ser crenças quentes, como nós vimos, as atitudes. Quando essa crença ela é carregada de afeto, e este afeto ele predispõe esse indivíduo a agir de um determinado modo a partir dessas crenças, nós chamamos de atitudes. Atitudes nada mais são do que crenças quentes. E aí nós temos essas duas definições. A ansiedade geral, as crenças, as atitudes, o interesse e a motivação, eles podem agir, impactar o desempenho diretamente. Por exemplo, se um indivíduo tem uma crença de que ele é bom o bastante, ele pode ter o seu desempenho impactado através dessa crença. Ele vai autoconfiante e ele não vai ser inibido. Obviamente que só a crença não basta, ele tem que ser competente, ele tem que ter as habilidades para lidar com a situação, porque apenas crer não é suficiente. Já, se o indivíduo tem interesse, também esse vai ter um impacto nesse desempenho. Um indivíduo desmotivado também tem um impacto no desempenho. Então, interesse, motivação, crenças, com as atitudes, são elementos que podem impactar diretamente o desempenho desse indivíduo nessa disciplina. E esses elementos, eles interrelacionam. As crenças se interrelacionam com o interesse, que o interesse se relaciona com a motivação, então você tem interrelações entre esses elementos. Eu não vou trazer aqui os dados, existem diversas pesquisas, muitos artigos que demonstram a correlação entre esses elementos, não convém por agora, porque nossa ideia aqui é dar uma visão geral da ansiedade estatística, mas sabe que esses elementos eles se interrelacionam.
Eles podem impactar diretamente o desempenho, eles podem se relacionar entre si e podem, a partir da ansiedade estatística, se esses elementos não forem positivos, eles podem ter um impacto negativo sobre o desempenho por meio da ansiedade estatística. Já os elementos bibliográficos são esses elementos, aqui, por exemplo, as experiências, eu linkei que a experiência pode ter um efeito direto sobre o desempenho. De fato, quanto mais experiências você tem, melhor o seu desempenho. E aqui cabe uma crítica quando se diz que não se deve ensinar conteúdo aos alunos na sala de aula. Isso vai contra tudo que nós temos da psicologia cognitiva, que demonstra que quanto mais conteúdo, quanto mais informações esse indivíduo tem, transforma essas informações em conhecimento, em experiências, mais ele tem capacidade de resolução de problemas. Porque o problema só surge quando não existe um acervo de informação e de experiência que dê conta de resolver aquilo que se apresenta. Quando esse indivíduo tem esse acervo de informação, ele não precisa lidar com aquele problema, porque não é um problema. Então, tenha em mente que as experiências, conhecimentos adquiridos e consolidados, ali nós estamos falando de procedimentos, de hábitos, tudo isso tem um impacto sobre o desempenho. E também pode ter um impacto indireto por meio da ansiedade estatística. Uma breve palavra aqui, a cultura também influencia, pode impactar esse desempenho e também, direto ou indiretamente, mas indiretamente pela ansiedade estatística. Por exemplo, indivíduos de cultura asiática, eles têm a cultura que dentro da qual eles fazem parte, tem um grande valor para as matemáticas, por exemplo, e isso faz com que esses indivíduos eles desenvolvam, e ali você tem os elementos biográficos levando para o desenvolvimento daqueles elementos pessoais. Desenvolvam crenças, atitudes, desenvolvam interesse e motivação para lidar com esse tipo de matéria. Então, você tem uma influência da cultura. A idade, quanto menos idade o indivíduo tem, salvo as exceções dos gêmeos, também ele pode ter menos experiência, então esses elementos ali, eles também se correlacionam. O gênero é uma questão que nós iremos discutir, tem uma certa controvérsia em relação a isso, mas nós iremos discutir isso mais adiante. Isso também pode levar esse indivíduo a desenvolver certas crenças, atitudes, e essas atitudes vão influenciar o interesse, a motivação. Então, perceba que todos esses elementos que nós estamos tratando aqui, eles são elementos que se correlacionam e podem impactar direta ou indiretamente o desempenho. Indireto por meio da ansiedade estatística. Aqui agora uma palavrinha sobre nós elegemos alguns antecedentes da ansiedade estatística para trabalhar. Aqui eu vou falar especificamente do gênero, e aqui nós estamos dizendo da ameaça do estereótipo. E o que vem a ser isso? Essa ameaça do estereótipo, que é um meio pelo qual a ansiedade estatística ela pode influenciar o desempenho dos alunos. Aqui eu coloquei uma máxima que pode ajudar a explicar o que vem a ser essa ameaça do estereótipo. O meu grupo não tem essa habilidade, eu não sou como meu grupo, logo, não tenho essa habilidade. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui alguns elementos. O primeiro elemento é um grupo. Ou seja, esse indivíduo, no caso aqui, a mulher, faz parte de um grupo, mulheres. Ela se identifica com este grupo. Só que esse grupo, ele não tem uma determinada habilidade. Ou pressupõe-se que ele não tem. Não quer dizer que ele não tem. Pressupõe-se que ele não tem. Acredita-se que ele não tem. Nós estamos falando do estereótipo. O que é um estereótipo? Só para definir aqui, para ficar bem claro o que nós estamos querendo dizer, para depois não dizer que nós pegamos e dizemos as mulheres não têm habilidade. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós queremos dizer o seguinte, que tem um estereótipo a respeito deste grupo. Então, vamos definir as coisas. Estereótipo.
que vem a ser. Estereótipo é uma palavra composta de dois termos gregos, stéreos, que quer dizer algo sólido, e typos, que quer dizer um tipo móvel da prensa de Gutenberg. Quando ele fazia a prensa, ele colocava uns tipos, que são aquelas letrinhas. Ele colocava na prensa, era móvel, por isso o nome tipo móvel, e isso prensava para gerar uma tinta sobre o papel, com o formato daquele tipo. Então você tem um tipo que é uma espécie de modelo. E este modelo aqui é estéreos, é sólido. Este modelo é bem sólido. Então você tem os estereotipos, um tipo sólido, um modelo sólido. Ou seja, nós estamos falando de uma crença a respeito de um determinado grupo, que essa crença ela é sólida. E aí você tem a ameaça do estereótipo. Dentro da literatura, os autores costumam definir a ameaça do estereótipo como uma situação na qual o indivíduo se vê ameaçado de confirmar um determinado estereótipo sobre um determinado grupo em relação a uma determinada habilidade que pressupõe-se que este grupo não tem. Isso que é a ameaça do estereótipo. Então, por isso tem essa máxima. Pressupõe-se que este grupo não tem esta habilidade e, portanto, tem um conflito. Esse indivíduo faz parte deste grupo. Ele tem que se identificar com esse grupo. Mas ao conflito, este grupo ele não tem a habilidade. Ele pressupõe-se não ter esta habilidade. É uma crença, um estereótipo. E, portanto, ele é levado a confirmar, ele está diante de uma situação que ele é levado a confirmar, ele está na iminência de confirmar esse estereótipo. Isso é bastante interessante pelo estudo que eu vou escrever logo adiante, que foi feito com mulheres e homens para testar o poder dessa ameaça. Como é que foi feito esse estudo? Esse estudo foi feito basicamente assim. Pegaram grupo experimental e grupo controle e dividiu-se. Para um grupo controle, eles não deram informação. Para o grupo experimental, eles deram uma informação. A informação foi essa: mulheres são péssimas em matemática. Depois, eles fizeram um outro experimento em que eles deram essa informação para um grupo e para o outro não. Só que eles deram a informação e disseram: olha, existe um estereótipo, uma crença negativa, falsa, de que as mulheres são boas, são péssimas em matemática. E aí eles disseram: só que isso é falso, todos nós sabemos que isso é falso. Esses indivíduos, depois, eles foram testados. Isso foi antes da prova. Qual foi o resultado deste experimento? Nós temos aqui um quadro na tela. Aqueles indivíduos que receberam a informação de que mulheres são ruins em matemática, isso eles falaram para as mulheres. Essas mulheres que receberam essa informação de que mulheres são péssimas em matemática, elas tiveram o desempenho prejudicado. Por outro lado, aquelas que tiveram, aqui eu não coloquei aquelas que foram alertadas de que elas acreditam que a crença nesse estereótipo pode influenciar o desempenho. Elas foram alertadas, aqui no quadro não tem. Aqui só tem o grupo controle, mas saibam que quando eles falaram com as mulheres de que existia essa crença de que ela era falsa e que ela poderia impactar negativamente o desempenho, essas mulheres tiveram desempenhos tão bons, um desempenho tão bom quanto os homens. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma ameaça do estereótipo. E o grupo que não recebeu a informação de que as mulheres são péssimas em matemática, e elas simplesmente fizeram a prova, sem ameaça do estereótipo, elas estão para e passo com os homens. O que esse estudo quer dizer? Esse estudo quer dizer que as crenças elas podem impactar o desempenho. Porém, aqui tem uma crítica. Esse estudo foi replicado diversas vezes e algumas
foram poucas as vezes em que existiu aí este mesmo fenômeno. Então, tenha em mente que a crença pode ter um impacto sobre o desempenho, embora este impacto ele não seja tão significativo, tão grande, quanto é documentado por aí. Então, existem muitas críticas quanto aos estudos que foram realizados quanto à ameaça do estereótipo. Mas qual que é o ensinamento que tem-se aqui? O ensinamento que se tem aqui é que a crença ela pode ter um efeito sobre o desempenho. E qual que é a possível explicação? Existem algumas, e possivelmente aqui temos uns 3 elementos que utiliza-se para explicar este impacto. Um elemento é que essas pessoas vão estar diante de um estado de estresse, vão estar sob estresse. Isso faz com que esse estresse, quando ele está num nível muito alto, ele pode levar o desempenho a cair. Por sua vez, vão surgir sentimentos negativos em relação a esse estresse. Por quê? A pessoa do sexo feminino, que pensa que ela está diante da iminência de confirmar um estereótipo, ela vai tentar não confirmá-lo. E aí ela vai sentir-se nervosa, ela vai ter esse sentimento disfórico por causa desse nervosismo, e aí ela vai ter o desempenho impactado. Por quê? Porque ela vai tentar conscientemente suprimir tanto as reações fisiológicas quanto as reações conscientes, utilizando aqui a nomenclatura de Ranger, que advém dessa situação. E o que acontece? Você tem aqui recursos escassos. Ela utiliza a cognição os recursos da cognição que, ao invés de serem alocados para a resolução do problema estatístico da matemática, nós estamos falando do estereótipo em relação à matemática, mas ele também cabe dentro da estatística, esses recursos que deveriam ser alocados para a resolução deste problema matemático, ele vai ser dividido tanto para a resolução do problema quanto para a supressão dos sentimentos, pensamentos e reações fisiológicas que advêm dessa situação da ameaça do estereótipo. E, portanto, a pessoa tem o seu desempenho prejudicado. Essas são as 3 explicações para essa ameaça do estereótipo. E aqui é bastante interessante, mas tenha sempre em mente que esses estudos foram replicados diversas vezes e, sem a devida crítica, tiveram autores que verificaram, fizeram uma análise, uma meta-análise desses estudos e verificaram que o efeito não é tão grande quanto se prega por aí. Tenha isso em mente, embora exista, claro. Aqui dos antecedentes pessoais, eu elegi os esquemas cognitivos. Por quê? Porque é uma via eficaz de intervenção. Quando você consegue mudar as suas crenças em relação à estatística, você pode, através dessas crenças, diminuir a própria ansiedade estatística. Então, o valor que você dá em relação à estatística, ele pode impedir o desenvolvimento dessa ansiedade em relação à estatística. Aqui nós estamos falando de mudar o seu autoconceito, mudar a sua autoeficácia. Autoeficácia é um conceito de Albert Bandura, um psicólogo cognitivo, social também, que vai dizer da percepção que o indivíduo tem em relação às suas próprias habilidades em relação a alguma coisa. Então, se você consegue mudar a sua autoeficácia em relação à estatística, você pode ter uma grande chance de não desenvolver a ansiedade estatística, justamente porque você tem uma percepção das suas próprias habilidades, uma boa percepção das suas próprias capacidades de desempenhar bem aquela tarefa que envolve a estatística. E essas crenças, elas podem ser adquiridas como? Tentando aplicar a estatística à própria vida.
Você pode utilizar os seus exemplos, quando o professor der um exemplo na aula, tente criar você mesmo um exemplo para aquele conceito. E a partir do desenvolvimento deste valor da estatística, você pode se envolver cada vez mais com ela e desenvolver o seu senso de autoeficácia. E aí você vai estudar mais a estatística, vai ganhar experiência, e quanto mais experiência, quanto mais conhecimento você tem, menos probabilidade de desenvolver a ansiedade estatística, porque ela está muito ligada a isso. As pessoas temem a estatística. A estatística não deve ser temida, ela não é um monstro, ela não é um bicho de 7 cabeças. Pode ser que alguns professores a façam assim, lamentavelmente, mas ela não é assim. Tente desenvolver um valor para a estatística, aplique à sua vida, agarre a ela. E você vai ver que a ansiedade vai passar longe de você. Então, essas crenças, essas atitudes, você não deve ver a estatística como algo negativo, veja como algo positivo. Todas essas crenças e atitudes, esse autoconceito que você tiver em relação à estatística, eles podem afastar a ansiedade estatística e aumentar o seu desempenho. Fazer você gostar dessa disciplina, dessa matéria maravilhosa que é, de fato, a estatística. Então, ela pode impactar diretamente o desempenho, por autoeficácia, por exemplo, ou indiretamente por meio da ansiedade estatística. Quando você não se vê apto a lidar com aquilo que se apresenta, você vai ter uma ansiedade estatística, ela vai diminuir a sua capacidade cognitiva, piorando o seu desempenho. Então, tenha isso em mente, que uma forma de não desenvolver a ansiedade estatística, ou se você a tem, de miná-la, é trabalhar com os seus esquemas cognitivos, suas crenças, atitudes e autoconceito em relação à estatística. E aqui nós temos os efeitos da ansiedade estatística, e eu categorizei em 4. São efeitos comportamentais, efeitos na cognição, efeitos na afetividade e os efeitos fisiológicos. Esses efeitos, eles podem ser em curto prazo e em longo prazo. Os efeitos de curto prazo, aqui, por exemplo, no comportamental, pode ser o menos esforço que você dedica, o menos interesse que você dedica à matéria. Isso faz com que, em curto prazo, você tente evitar entrar em contato com essa matéria. Isso em curto prazo. Da cognição, você tem as ruminações, ou seja, você vai pensar que você não é bom o suficiente para lidar com a estatística. Você vai pensar que você não é capaz. Então, tudo isso vai inundar o seu pensamento. Isso aí por intermédio da memória de trabalho. A memória de trabalho é uma capacidade cognitiva que nós temos. Alguns autores gostam de usar a metáfora de que ela é o nosso caderno de rascunho mental. Ou seja, ela é o locus onde as informações elas são manipuladas online, elas são manipuladas temporariamente. Então, você utiliza da sua memória de trabalho, você faz resgate de informações, isso é armazenado em curtíssimo prazo na memória de trabalho, para manipular essas informações, só que essa memória de trabalho ela é limitada. Se ela for ocupada com outras coisas que não aquilo que é necessário para a realização da tarefa, você vai sobrecarregá-la e vai diminuir a sua capacidade cognitiva de lidar com aquele problema que se apresenta. Então, as ruminações, por exemplo, elas estão dentro da memória de trabalho, elas agem ali. Elas não é que seja um lugar. Nós estamos utilizando metáforas para falar de um elemento abstrato. Mas, entenda, é como se fosse um caderno de rascunho. E aí, quanto mais coisa você coloca nesse caderno de rascunho, menos espaço sobra. E essas ruminações, elas são ativadas e elas ficam ali temporariamente, ocupando o espaço das informações que seriam relevantes para a solução daquele problema. Então, essas ruminações. E você tem um elemento fisiológico também em curto prazo, que é o sudorese, taquicardia, tensão muscular, boca seca. Tudo isso
esse indivíduo vai sentir, vai fazer com que ele tente se esquivar dessa tarefa. Isso é natural. Quando você tem um medo ou uma ansiedade em relação a alguma coisa, o natural é que você se desvie disso, porque isso é um sentimento disfórico. E diante de sentimento disfórico, de estímulos aversivos, a tendência é que você se esquive, que você evite. Então isso é natural. Todos esses elementos em curto prazo vão fazer com que você vai se esquivando. E aí, da ordem da afetividade, esse mal-estar, essa disforia, essa frustração que você sente. Só que o que vai acontecer? Esses elementos ali que você vê, por exemplo, o comportamental, o afetivo e o fisiológico, eles vão gerar aqui o que nós chamamos de condicionamentos, que são, por exemplo, condicionamentos clássicos, ou condicionamento pavloviano, que é um condicionamento em que um estímulo, ou seja, uma modificação no ambiente, leva a uma modificação no organismo. Essa modificação é comportamental, afetivo, fisiológico. E essa modificação, que nós chamamos de resposta, ou seja, a associação esse estímulo e essa resposta, nós chamamos de um condicionamento. Repetidas vezes que isso for acontecendo, vai gerar uma resposta, vai gerar um padrão de resposta que vai sendo fortalecido a cada vez que isso for acontecendo. Então, você vai, de curto prazo, esses efeitos passam a ser de longo prazo. Você vai desenvolver, por exemplo, procrastinação. Esse menos esforço vai tornar-se um aspecto da sua personalidade. Você vai começar a despender mesmo menos esforços e sempre procrastinar a matéria. Todos esses elementos. E aí, eles vão também formar o que nós chamamos de condicionamento operante, que é uma associação entre uma consequência e um comportamento, uma resposta. E essa consequência ela aumenta a probabilidade daquela resposta ocorrer. E aqui, no caso, o condicionamento que nós vamos ter, a contingência, essa relação entre essa consequência e esse comportamento, vai ser uma contingência de esquiva. Você vai aprender a sempre se esquivar da matéria. Por quê? Porque isso vai gerar um alívio. Você não vai estar diante do estímulo ansiogênico que gera um alívio. Todos esses sintomas não vão aparecer. E isso vai reforçar. Da próxima vez, este comportamento ele vai ter uma probabilidade maior de acontecer. Porque ele evitou você a ter todos esses sintomas. Isso em longo prazo. Então, você vai formar aí o que nós chamamos de condicionamento, de contingência de condicionamento operante, no caso, comportamento de esquiva. E, além disso, claro, você também está aprendendo a ter medo da estatística. Você está aprendendo que a estatística ela é um monstro, é um bicho de 7 cabeças que vai atrás de você. Por sua vez, isso também, todos esse comportamento, afetividade, esse elemento ali, comportamento, afetividade e a fisiologia, todos esses efeitos, eles são uma condição de formação de atitudes. Lembra-se? Você lembra que atitude é uma crença carregada de afeto e que você tem uma predisposição, você adquire uma predisposição a agir em relação a essa crença por meio deste afeto? Pois é, este afeto é gerado por meio dessa tríade. Este afeto vai servir de cimento para aquelas crenças, vai formar atitudes. E cada vez que você entra em contato com a estatística e tem todo esse sistema, ele vai ajudando a fomentar nós podemos utilizar aí o padrão de ativação neural, essas redes neurais responsáveis pelo sistema límbico, responsáveis pelo medo e pela ansiedade, eles vão sendo reforçados sempre quando eles disparam. Neurônios que disparam junto tendem a se associar, diz aí de regra. E eles vão sendo sempre fortalecidos. Isso vai gerar as atitudes em relação à estatística e seus efeitos em longo prazo. Então, tenha bastante cuidado em relação a esses elementos. Tente, a partir da cognição,
desenvolver, porque essa cognição, ela da próxima vez, ela vai gerar um filtro. Lembra que o esquema é uma lente pela qual você enxerga o mundo, você interpreta o mundo. Se você começa a interpretar que a estatística ela é negativa, este filtro vai fazer com que, de fato, você sinta todos esses efeitos e eles retroalimentam o sistema. Então, a partir da cognição, faça com que você tenha uma visão positiva em relação à estatística, e essa visão positiva te leve a desenvolver crenças, atitudes positivas em relação à estatística e não desenvolva ansiedade. E aqui é um estudo interessante que esses efeitos da ansiedade estatística por meio das atitudes, indivíduos entram com atitudes em relação à estatística de um modo, ou seja, é muito difícil, eu não vou conseguir, é absurdo isso, isso é só para gênio. E aí ele tem uma crença na sua capacidade cognitiva. Ele acredita que não tem competência, essa crença é negativa, e ele tem pouco afeto positivo em relação à estatística, e não dá muito valor para ela. Essas atitudes, elas podem mudar. Elas podem tanto ser boas, podem converter-se em boas, quanto podem piorar. Que vai depender da experiência relacionada ao curso e das diferenças individuais. Se esse indivíduo, por exemplo, ele tem aí uma predisposição a ter ansiedade, por exemplo, ansiedade geral, que tem a carga de variância aí de 47% da ansiedade estatística, de preditor, ela pode, a partir disso, desenvolver a ansiedade estatística, mas ela pode também não desenvolver. Então, vai depender da experiência relacionada ao curso. Por isso, é bom que se tenha boas experiências. Por mais que o professor não ajude, tente por si, monte grupos de estudo e tente desenvolver experiências boas, faça exercícios, aplique a estatística na vida, desenvolva experiências positivas em relação à estatística, que vai diminuir a probabilidade de ter essa ansiedade estatística. Então, aí você pode ter tanto mudança positiva para negativa, quanto mudança negativa para mais negativa ainda, quanto mudança negativa para positiva. Depende muito do que você leva para este curso. Leve coisas boas. Se você leva coisa ruim, tente, pelo menos com a mera percepção de que a ansiedade estatística pode prejudicar, dar mais valor para essa matéria e não desenvolva essa ansiedade tão deletéria. E aqui nós temos os efeitos da ansiedade estatística no período de prova. É interessante porque, como eu disse lá no começo da aula, essa ansiedade ela não é de todo ruim. Muita gente pensa que a ansiedade é de todo ruim, não é. Você pode ter a ansiedade para o mal ou para o bem, depende. É como dizem, a diferença entre um remédio e um veneno é a dosagem. Então, os efeitos da ansiedade estatística aqui, é interessante esse estudo que foi feito em 2015, de que a ansiedade estatística ela pode ter duas influências, dois efeitos sobre o desempenho. Um efeito direto, que é através do comportamento de aprendizado, e este efeito ele é um efeito positivo, interessante, ou seja, o indivíduo tem ansiedade estatística, essa ansiedade o motiva justamente porque ele não quer repetir a matéria ou por qualquer outras razões, ela o motiva a ter comportamento de aprendizado, porque ele quer evitar ao máximo aquela prova, estar ali, no estímulo aversivo, e isso faz com que ele tenha um desempenho melhorado. É interessante este efeito positivo da ansiedade estatística. Veja que não é de todo negativo. Por sua vez, a ansiedade estatística também ela pode ter um efeito negativo através da ansiedade-estado. E a explicação é o quê? É que a ansiedade estatística ela eleva a ansiedade-estado a um alto nível e ela impede essa ansiedade de decair. Ela mantém ela alta durante toda a realização da prova. E aí, os recursos, aqui nós temos uma explicação para isso. Nós falamos da memória de trabalho, mas não é só a memória de trabalho que é sequestrada pela ansiedade, não. A ansiedade ela sequestra todos os
processos cognitivos, memória, atenção, linguagem, tudo isso é sequestrado pela ansiedade de um modo geral e pela ansiedade estatística também. Esse sequestro desses elementos cognitivos, ele só cessa quando você cessa a ameaça. Ou seja, se você estiver diante de algo que você acredita ser uma ameaça, sua atenção vai ficar focalizada nisso, a sua memória, a sua linguagem, o seu comportamento, tudo isso vai ficar focalizado, direcionado para eliminar esta ameaça. E aqui, então, a ansiedade estatística, ela eleva a ansiedade estado, e essa ansiedade estado impede esses elementos cognitivos de funcionarem corretamente. Ou seja, você tem um rebaixamento da sua capacidade cognitiva. Você não vai conseguir pensar direito, não vai conseguir raciocinar direito. Pode dar o branco que muitas pessoas sentem na hora da prova. Isso é bastante interessante. E esse é o efeito negativo, indireto, da ansiedade estatística sobre o desempenho. Então, tenha em mente isso, que sua capacidade cognitiva é sequestrada e os recursos são drenados a elementos que são distratores, que não estão diretamente relacionados à solução do problema, mas você está focalizando em estímulos que são irrelevantes à realização daquela tarefa que se apresenta, a tarefa estatística, no caso, a prova. Mas, ponto positivo, a ansiedade estatística pode ter um efeito positivo sobre o desempenho também. Saiba dosar. E aí aqui nós temos uma explicação para isso, que é a lei de Yerkes-Dodson. Essa lei, ela diz que a ansiedade ela tem que atingir um pico ideal. Ela tem que estar no meio termo. Ela não pode nem estar tão alta, nem estar tão baixa. Se ela estiver aqui no meio termo, que é um ideal, moderada, ela pode levar um alto desempenho. Quanto mais alta a ansiedade, mais recursos são drenados e mais impactado é o desempenho. Por sua vez, quanto mais baixa essa ansiedade, pode também ter um impacto no desempenho, porque ela não serve como um fator motivante, como nós vimos ali no slide anterior, que foi através de comportamento de aprendizagem. Então, tenha em mente essa possibilidade da ansiedade te ajudar a lidar com as questões que se apresentam. Não elimine a ansiedade de um modo geral. Permaneça em um certo nível, tente lidar com essa ansiedade. A proposta aqui da aula não é que você deve eliminar, é que você deve saber lidar com essa ansiedade, saber fazê-la trabalhar a seu favor. E aqui, por fim, algumas intervenções. A boa notícia é que a ansiedade estatística ela diminui naturalmente com o tempo, sem necessidade de intervenção. Ou seja, como toda ansiedade, ela atinge um pico, aí em torno de talvez uns 20 minutos, 25, e depois ela começa a decair automaticamente. A ansiedade não mata. Isso é o que é a lição que nós temos. A ansiedade ela não mata. Muita gente que fica com medo de ficar ansioso não precisa. A ansiedade ela diminui, ela tem um pico, mas ela diminui. Ela é como se fosse um rio que segue o seu fluxo. Ela vai chegar a um alto nível, mas depois ela decai. O corpo não aguenta ficar. Claro, salvo exceções de transtorno de ansiedade, por exemplo, ansiedade generalizada. Mas aí tem muitos fatores envolvidos, mas a ansiedade per se, ela não mata. Ela vai atingir o seu pico e vai decair. Então, a ansiedade estatística ela pode diminuir naturalmente com o tempo, mas se esse tempo for maior do que dura o curso, então é bom que se tenha em mente que pode também procurar outras intervenções, como, por exemplo, compartilhar a ansiedade estatística com colegas. Como nós vimos aí, 80% sentem ansiedade estatística, 65% sofrem de modo incontrolável. Se você procurar colegas, talvez alguns também vão sentir essa ansiedade, e é terapêutico conversar com eles e ter um ombro amigo. Isso vai fazer com que eles vejam que você não é único, e eles também vejam que não são únicos. Então, compartilhe a ansiedade estatística com os colegas, se você a tiver,
Isso faz com que exista uma diminuição, um monte de grupos de estudo, tentem criar situações em que a estatística esteja presente ali, de modo gradual, vai aumentando gradativamente, pegue as coisas básicas, pegue livros mais básicos e façam ali um grupo de terapêutico em que você compartilha a ansiedade estatística, mas também vocês façam estudos para aumentar a autoeficácia, que é um meio de lidar com a ansiedade. Aí você vai aumentar o valor da estatística em relação à sua vida, a aplicabilidade, e isso tudo diminui a ansiedade estatística em relação. Então é interessante que você compartilhe com seus colegas. Também a escrita pré-prova foi comprovado tanto para a ansiedade matemática quanto para a ansiedade estatística que escrever durante 10 minutos antes da prova pode ajudar a diminuir essa ansiedade. E é justamente por aquilo que nós falamos da memória de trabalho, que é o caderno de rascunho que nós utilizamos, né? O caderno de rascunho mental. Você escrevendo, você alivia a sobrecarga que tem sobre a memória de trabalho, e isso faz com que esses recursos eles sejam alocados não para o processamento daquela ansiedade, das ruminações, dos pensamentos negativos que vão surgir em relação à matemática ou estatística, mas você utiliza esses recursos para a resolução e interpretação dos problemas estatísticos. Então, escrita pré-prova, 10 minutos ali de escrita pré-prova sobre seus sentimentos, sensações e emoções que você está sentindo naquele momento, perto da prova de estatística, ajuda também a diminuir. Aplicar a estatística na própria vida, tenho falado disso ao longo dessa aula, vou repetir. Aplique a estatística em sua própria vida. Crie exemplos, utilize. Você, às vezes, precisa de fazer mensuração, por exemplo, esperar o ônibus, conta em quanto tempo o ônibus passa, qual que é o desvio padrão, qual que é a média de tempo que o ônibus passa, o desvio padrão para mais ou para menos de tempo. Isso às vezes é interessante, então aplique a estatística na sua própria vida, dê um valor para essa matéria, porque se você der um valor, ela não vai ter este efeito nocivo sobre você, acionando esse sistema de alarme do corpo, que é o medo ou a ansiedade, no caso da ansiedade estatística. Por fim, se tudo isso não resolver, terapia cognitivo-comportamental, procurar uma ajuda profissional, de profissionais qualificados. A terapia cognitivo-comportamental ela tem demonstrado ser uma técnica bem eficaz, aqui, claro que é uma terapia, um conjunto de técnicas, mas só para uma técnica bem eficaz como intervenção da ansiedade matemática e da ansiedade estatística também. Então, procurem ajuda tem muitos profissionais por aí. Obviamente, por ser uma temática não muito conhecida, como é também o caso da ansiedade matemática, ela pode não ter tantos profissionais específicos para este tipo de tratamento, mas vão ter. Procure, então, mesmo se não sejam profissionais que saibam especificamente da ansiedade estatística, expliquem um pouquinho para eles, às vezes eles até interessam também pelo assunto, e aí eles utilizam as mesmas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, como, por exemplo, você tem a exposição gradual, você vai se expondo o indivíduo a um estímulo, e ele vai se acostumando com aquele estímulo, vai ter uma habituação, e aquele estímulo não mais torna-se aversivo para ele, torna-se inócuo. Então, todas essas técnicas, elas que utilizam para tratamento de outras ansiedades, porque a ansiedade estatística também é um tipo de ansiedade, ela também pode ser aplicada para ela. Então, se tudo isso não funcionar, ajuda profissional qualificada. E acredito que eu tenha abarcado tudo, não tudo, mas uma boa parte do que é este fenômeno da ansiedade estatística. Se houver alguma dúvida, estou à disposição. E é isso por hoje. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. Felizmente ou infelizmente para alguns, as referências são em inglês. Quase não existem referências em português. Então eu coloquei aqui as referências que eu utilizei e no final eu coloquei leituras sugeridas
E uma delas eu consegui achar em português, que é essa aí da Debian, Natália e Anacleto. Essa aí eles fazem uma revisão da literatura sobre ansiedade estatística. Então, se você não consegue ler, se você ainda não aprendeu a ler inglês, para ler todas essas referências aqui, eu sugiro que leia essa referência aí. E a outra aqui também eu fiz coloquei como leitura sugerida uma revisão sistemática também sobre a ansiedade estatística. Então, por hora, é isso.